Somos de longe, mas temos o mesmo Deus, o mesmo Salvador, mesma palavra, e para mim é um grande privilégio estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com vocês. Nós estamos passando por várias primeiras experiências. É a primeira vez que estamos no Portugal. Eu e minha esposa, nós tivemos já na Europa, outras nações, mas a primeira vez em Portugal, estamos gostando muito. Primeira vez que nós tivemos o privilégio de visitar algum dos nossos missionários brasileiros em solo estrangeiro. Muito obrigado, Ana Laura e irmão Heron, pela recepção que eles nos deram esta semana. Foi um tempo muito corrido para eles, mas eles nos mostraram vários lugares interessantes, bonitos, aqui na região da Grande Lisboa. Nossa primeira experiência visitando um dos nossos missionários. Temos missionários brasileiros, graças a Deus, enviados a diversas nações, entre elas, alguns aqui no Portugal também. Também é a primeira vez, hoje, que eu prego sem trazer minha Bíblia ao púlpito. Eu peço perdão por isso, mas nós não viemos para cá do Brasil, viemos dos Estados Unidos, e nos Estados Unidos eu uso uma Bíblia inglesa. A minha Bíblia em português ficou no meu gabinete no Brasil. Mas hoje nós temos Bíblia, graças a Deus, no celular temos aqui Bíblia em várias versões, e assim poderemos ainda, por onde andarmos, ter a palavra de Deus em nossos bolsos, né, e poder ler. Mas vocês que trouxeram suas Bíblias, eu vejo que a maioria tem. Por favor, abram para Gênesis, capítulo 18. Em Gênesis 18, nós encontramos a história de Abraão em um de seus encontros com Deus. Foi aquele momento em que Abraão travou uma negociação com Deus. Foi pouco antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Talvez você está se situando na história que você já conhece de Abraão. Nós vamos apanhar a leitura a partir do versículo 17, onde disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, o fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o Senhor de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais a Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor aos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20.
Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Nesta leitura nós descobrimos detalhes interessantes sobre o homem, sobre Deus e sobre o servo de Deus. Sobre o homem, sobre a humanidade, nós vemos o quão pecaminoso é o homem. Nós vemos o fim destrutivo do pecado. No versículo 20, nós vemos aí que o grande clamor de Sodoma e Gomorra se multiplicava através de seus pecados, que se agravavam cada vez mais. Nós vemos que o homem natural, a sociedade, a cultura do homem, se não houver uma intervenção divina, ela se degenera no pecado, vai cada vez de ruim para pior. Ela termina em autodestruição. Isto foi evidente naqueles dias de Abraão, em Sodoma e Gomorra. Mas este ciclo pecaminoso tem se repetido em todas as civilizações e todas as culturas desde então. E nós vemos isto também hoje nas culturas ao nosso redor, na Europa, na América do Norte, na América do Sul, por todas as partes do mundo. O pecado é autodestrutivo e destrói pessoas, destrói vidas, destrói culturas e civilizações. Nós fazemos bem em lembrar que nenhum de nós está isento do pecado destruidor. Nenhum de nós. A Bíblia nos diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Este todos inclui nós. Todos pecaram. Sobre o homem, nós descobrimos o quão pecaminoso nós somos. Nessa história também nós descobrimos verdades sobre Deus, atributos inerentes ao nosso Deus. Por exemplo, nós vemos nessa história a justiça de Deus que exige a destruição do pecador. A destruição de Sodoma e Gomorra se viu necessário devido ao grande pecado daquele lugar. Nos faz lembrar o que nos diz Romanos 1:18, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Nós vemos nessa história o desejo de Deus de salvar o pecador. Ele deu ouvidos ao clamor de Abraão. Se Deus encontrasse ali naquela cidade de Sodoma 10 pessoas justas, ele pouparia, ele salvaria toda aquela cidade. O desejo de Deus é de salvar. Nós vemos isso em 2 Pedro 3:9, onde diz que ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Nós vemos também nessa história o valor que Deus atribui ao justo. Por justo, eu estou falando, me referindo a homens pecadores. Pecadores, sim, mas justificados através de Jesus Cristo, porque reconheceram que eram pecadores. Reconheceram que estavam condenados pelo seu pecado, mas seguiram o plano de Deus para a salvação, buscaram refúgio, buscaram perdão na pessoa de Jesus Cristo, se submeteram ao plano de Deus para a salvação. E nós vemos nessa história que se Deus tivesse encontrado em Sodoma 10 pessoas, apenas 10 pessoas justas, ele teria poupado aquela cidade toda. Este é o valor que Deus dá ao justo. Nós vemos seu grande prazer de se relacionar com o seu servo. O soberano Deus, o Criador do mundo, ele não devia satisfação nenhuma para Abraão.
Ele não se via na obrigação de comunicar a Abraão o que ele estava para fazer. Mas ele veio e ele disse para Abraão: eu vou visitar Sodoma e Gomorra. Abraão, que conhecia a Deus, e ele conhecia a iniquidade daquelas cidades, ele sabia que esta visita não era para fazer sala. Era uma visita para destruir. Então Abraão, ele passou a negociar com Deus. E mais uma vez, Deus não teve obrigação alguma de ouvir Abraão, de dar ouvidos. Mas ele quis. Ele quis. Deus tem prazer em andar com seu povo, em se relacionar com seu povo, em ouvir o clamor, os pedidos, as orações do seu povo. Ele tem prazer em estar no meio de seu povo, até ao ponto que um dia ele assumiu humanidade, como nós vemos lá em João 1:14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nessa história nós encontramos muito sobre o nosso Deus. Nós descobrimos muito sobre o homem e sobre o pecado. Mas o que eu quero destacar hoje é algo que nós vemos sobre o servo de Deus, Abraão. Em Tiago 2, versículo 23, nós vemos que Abraão creu em Deus e ele era amigo de Deus. Isso é lindo, não é? Abraão era amigo de Deus. Em Gênesis 12, voltando alguns capítulos na história de Abraão, nós vemos que Deus havia chamado Abraão para deixar sua terra, deixar sua família, deixar a casa de seu pai, para ir a uma terra desconhecida. Já agora, no capítulo 18, ele está naquela terra desconhecida. Deus prometeu abençoar Abraão. Inclusive, aqui nesta leitura, no versículo 18, nós vemos que Deus mais uma vez disse: eu vou abençoar Abraão e vou fazer dele uma grande nação, para que ele seja uma bênção às nações. O motivo que Deus abençoaria Abraão era para ele poder ser uma bênção às nações. De fato, Abraão abençoou as nações, e ele vem abençoando, através de sua descendência, a estes 40 séculos, desde Abraão para cá. Nestes 4 milênios, Abraão continua sendo a bênção que Deus pretendia que ele fosse, às nações. De várias formas, Abraão abençoou. Uma delas foi através de Abraão e de seus descendentes que o único Deus, o verdadeiro Deus, se tornou conhecido às outras nações. Nos dias de Abraão, os povos, inclusive os povos lá de Ur dos caldeus, de onde saiu Abraão, eles eram animistas. Animistas, eles eram politeístas. E foi através de Abraão que chegou o conhecimento de um só Deus, um único Deus, o monoteísmo. É interessante notar que até hoje as 3 grandes religiões monoteístas têm Abraão como seu patriarca. Foi através de Abraão que chegou esta bênção de podermos conhecer o único Deus, um só. Foi através de Abraão e de sua descendência, a nação de Israel, que Deus revelou para nós a sua palavra escrita. Hoje nós temos a Bíblia. Através da Bíblia nós podemos conhecer Deus, pois a Bíblia foi revelada através de Abraão e seus descendentes, Israel. E foi
através da descendência de Abraão que Deus se revelou da forma plena na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Jesus foi descendente de Abraão. De várias formas, Abraão abençoou as nações. Mas neste momento, em Gênesis capítulo 18, a bênção que Abraão seria para as nações era como intercessor. Encontramos Abraão aqui intercedendo pelas nações. Nós vemos na pessoa de Abraão um grande exemplo de um coração missionário. Abraão se preocupou com as nações, ele intercedeu pelas nações no momento da história em que ninguém se preocupava com aquelas cidades pecaminosas. Nem o próprio Ló. A Bíblia diz que Ló era um homem justo. Mas nem o próprio Ló, que morava lá em Sodoma, se preocupava com aquele povo. Mas Abraão se preocupou e ele intercedeu por aquelas nações. Esta mensagem tem aplicações práticas para nós. Abraão creu em Deus e por isso ele foi chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado por Deus para ser uma bênção a todas as nações. Da mesma forma nós. Nós que somos crentes em Jesus Cristo, se você for um verdadeiro discípulo de Jesus, sabe o que é que Jesus disse a seu respeito? Em João 15,14, Jesus disse: vós sois meus amigos. Abraão creu em Deus e foi amigo de Deus. Jesus disse que você também é meu amigo. E lá em 1 Pedro 2:9, nós vemos que somos hoje o povo escolhido de Deus. Somos sacerdócio real. O que é que o sacerdote faz? Qual é o papel do sacerdote? O papel do sacerdote é interceder. Interceder pelos outros. Então veja que a história de Abraão se aplica diretamente a nós hoje. Hoje nós somos o povo de Deus. Nós somos os que poderíamos ser amigos de Deus. Nós somos os intercessores. E eu pergunto, você é intercessor? Você se coloca entre Deus e o homem pecador? Entre Deus e as nações condenadas? Você está intercedendo pelas nações? Dessa história, nós extraímos algumas lições para o intercessor. Se você desenvolve, como Deus deseja, o seu sacerdócio, intercedendo pelos povos, pelas nações, então vão se encontrar em você algumas características de intercessor. Eu vou apontar aqui 5 características de intercessor que nós vemos na vida de Abraão, que poderiam estar presentes em sua vida se você for intercessor. Ok? 5 características de intercessor. Primeiro, o intercessor, ele tem ciência da perdição das nações. O intercessor tem ciência da perdição das nações. Quando Deus veio e apontou para Abraão, no versículo 17, que ele iria visitar Sodoma e Gomorra, Abraão imediatamente sabia, aquelas nações, Sodoma, Gomorra, são muito pecaminosas. Deus vai destruir. O intercessor entende, ele tem ciência da perdição das nações. Ele compreende a afronta que o pecado é diante do Deus Santo. E o intercessor, ele não fecha seus olhos para os pecados dos povos, das nações. Muitos em nossos dias, inclusive muitos que se chamam povo de Deus, estão fechando os seus olhos para os pecados. Em muitos casos estão até mudando a nomenclatura, mudando as definições, fazendo do pecado menos do que o pecado é, minimizando a seriedade do pecado.
Hoje em dia, parece que as coisas estão viradas de cabeça para baixo. Aquilo que Deus considera errado, pecado, os homens estão dizendo que é o certo. E aquilo que é certo agora está sendo chamado de errado. Está tudo virado no nosso mundo. A gente vê isso claramente nas perversões sexuais que existem em nosso mundo hoje. As coisas se inverteram completamente. A imoralidade sexual hoje, aqueles que são imorais estão sendo badalados como bonitos, como corretos, enquanto aquele que fala contra as imoralidades, até mesmo só em viver de forma correta perante Deus, estão sendo condenados como retrógradas, atrasados. E tantos outros pecados. Hoje, o povo de Deus já não vê como algo tão ruim assim. Mas o intercessor, ele tem ciência da perdição das nações por causa do pecado. Irmãos, hoje o nosso mundo está podre de pecados. O nosso mundo está passivo da pesada mão de Deus. O intercessor compreende isto. O intercessor está ciente dos pecados das nações. Está inteirado com o mundo ao seu redor. O intercessor, ele não fica escondido em seu pequeno mundo, alheio do que está acontecendo lá fora. Ele assiste o jornal, ele assiste os noticiários, ele entende o que está acontecendo de ruim e de mal no mundo lá fora, nas outras nações, até mesmo nas comunidades ao seu redor, mas não pela simples curiosidade de saber o que está acontecendo no mundo. O intercessor, ele vê os pecados com uma preocupação para poder interceder pelos perdidos, para interceder pelas nações que não têm Deus e não se preocupam com Deus. Abraão, como intercessor, ele ouviu do próprio Deus que ele visitaria Sodoma e Gomorra, porque o pecado lá se multiplicava. Irmãos, nós também. No mundo em que nós vivemos hoje, o pecado está se multiplicando. Se brincar, está até pior do que estava nos dias de Sodoma e Gomorra. Nós somos os intercessores que Deus pretende. Romanos 1:18 diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Deus um dia vai dizer, já basta. E a sua ira vai cair sobre este mundo. Mas hoje, o nosso papel é de interceder. O intercessor, ele tem ciência da perdição das nações, mas o intercessor permanece diante de Deus. Esta é a segunda qualidade do intercessor que nós vemos na pessoa de Abraão. O intercessor permanece diante de Deus. No versículo 22, a história sagrada conta que enquanto os dois companheiros do Senhor partiram em direção a Sodoma, diz lá que Abraão permaneceu em pé diante do Senhor. Sua intenção era de se colocar no meio. De um lado, o Senhor Deus santo. Do outro lado, Sodoma e Gomorra, pecaminosos, perdidos, condenados. Abraão se colocou no meio, fazendo intercessão perante Deus. São poucos, são muito poucos de entre os servos de Deus hoje que se propõem a serem intercessores. Nos dias do profeta Ezequiel, no capítulo 22, Deus disse a Ezequiel, no versículo 30, ele disse, busquei um homem que se pusesse na brecha diante de mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Mas não achei ninguém. Quando Deus, nos dias de Ezequiel, procurou um só intercessor, que se pusesse entre Deus e a terra pecaminosa, ele não encontrou ninguém.
E se Deus procurasse hoje alguém, um homem que se pusesse entre ele e o povo pecaminoso aqui da Grande Lisboa, ele encontraria quantos? Será que ele teria que dizer a mesma coisa que ele falou para o profeta Ezequiel? Eu não encontrei ninguém. É interessante observar que esta não foi a única vez, não foi o único caso isolado em que Abraão resolveu interceder. Já era costume dele, fazia parte de sua vida permanecer diante de Deus. No capítulo anterior, capítulo 17 de Gênesis, nós encontramos ele intercedendo por Ismael, seu filho. Na história seguinte, no capítulo 20, encontramos ele intercedendo pelo rei Abimeleque e seu povo. Então já era costume de Abraão interceder. Ele permanecia diante de Deus. E este permanecer era para interceder pelos outros. Nós, que somos os sacerdotes, o sacerdócio real de Deus, nós também temos o dever de permanecer diante de Deus, intercedendo. O que quer dizer aquele versículo curto em 1 Tessalonicenses 5:17? Eu acho que todo mundo que decorou pelo menos um versículo da Bíblia, pelo menos esse está decorado, né? 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. O que é que quer dizer orar sem cessar? É este ponto. Permanecer diante de Deus. Estar sempre consciente de estar na presença de Deus. No seu dia a dia, por onde você anda, você está na presença de Deus. E quando você vê uma situação, quando você conhece um problema, quando você vê um pecado de um povo, de uma nação, você está imediatamente levantando seus pensamentos para Deus, intercedendo por aquela situação, por aquele povo, por aquela nação. Orai sem cessar. O intercessor, ele permanece sempre nesta situação perante Deus. O intercessor permanece diante de Deus. A terceira qualidade do intercessor, que nós vemos na pessoa de Abraão, é que o intercessor compreende a justiça e a graça de Deus. O intercessor compreende a justiça e a graça de Deus. Ele conhece Deus. Abraão teve plena consciência que as cidades em questão eram merecedoras da destruição divina. Em momento algum, Abraão tenta argumentar com Deus que Sodoma talvez não era tão pervertida quanto Deus estava entendendo. Em momento algum, ele tenta argumentar com Deus que ele talvez não deveria destruir Sodoma pelos seus pecados, ou que Deus deveria ter mais paciência com aquela cidade. Abraão, como intercessor, ele compreendia e ele aceitava a justiça de Deus. Ele sabia que aquela cidade merecia ser destruída, mas ele também conhecia a graça de Deus. Ele sabia que Deus poderia mostrar misericórdia. Ele sabia que se fosse da vontade soberana de Deus, Deus poderia poupar aquela cidade da destruição. Por isso que ele disse no versículo 23, perguntou a Deus: destruirás o justo com o ímpio, se houver naquela cidade 50 justos? Quando Deus acatou este pedido de Abraão, quando Deus disse para ele: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, por amor a estes, não destruirei a cidade toda. Então, Abraão, ele criou coragem. Não sei se eu teria tanta coragem, mas ele criou coragem para começar uma negociação com Deus. Ele disse: e Senhor, eu sei que não sou ninguém, sou pó e cinza, mas se faltar 5, por amor a 45, e Deus disse: eu não destruo a cidade. E lá vai Abraão, 40, 30,
20. E já faltando-lhe coragem para argumentar mais, ele ainda foi além e disse, mas Senhor, mais uma vez, é a última vez que eu vou pedir alguma coisa, se houver 10 justos na cidade, tu destruirás a cidade. Por incrível que pareça, Deus ouviu Abraão. Ele disse, se eu encontrar 10 justos, eu não a destruirei aquela cidade. Nós não sabemos como seria, mas se Abraão tivesse até continuado argumentando e barganhando com Deus, e 5, 2, talvez Deus ouviria Abraão, e até por 2 ele não destruiria a cidade, mas ele não encontraria em Sodoma nem 2 justos. Não tinha. Tinha apenas um, Ló, e até este era um justo escondido. Só sabemos que ele era justo porque Deus disse lá em Hebreus que o justo Ló morava lá. Mas Abraão fez sua parte. Ele intercedeu. E nós? Qual foi a última vez que você intercedeu por uma nação? Mesmo sendo uma nação onde existem poucos justos. Portugal. Você que mora aqui, você sabe que em Portugal são poucos justos. Tem muita maldade, muito pecado. Qual foi a última vez que você intercedeu por Portugal? Por Miratejo? O intercessor compreende a justiça, mas também compreende a graça de Deus. Ele conhece a Deus. O intercessor, continuando na história de Abraão, nós vemos outra qualidade do intercessor. O intercessor se humilha diante de Deus. Ele reconhece quem ele é. No versículo 27, Abraão mostrando toda aquela ousadia, negociando com Deus, o Deus infinito, ele ainda lembrou quem ele era. Ele disse, ele confessa que ele era apenas pó e cinza. Nós não vemos Abraão aqui cobrando alguma coisa de Deus. Nós não vemos Abraão reivindicando sua posição como amigo de Deus, como aquele que foi escolhido por Deus para ser uma bênção às nações. Abraão sabia disto, mas mesmo assim, ele ainda se viu como pó e cinza. Abraão não demonstra soberba por ter intimidade com Deus. Ele mantém um espírito humilde, lembrando quem é Deus e quem Ele é. Muito diferente de alguns crentes hoje, mal informados talvez, mas que se acham no direito de cobrar de Deus, de exigir de Deus, de reivindicar de Deus, como se Deus devesse a eles alguma coisa, eles cobram de Deus em oração. Mas não é assim. O intercessor, ele se mantém humilde perante seu Deus. Ele lembra quem ele é. Ele é um simples e humilde pecador, perdoado pela graça de Deus, mas ele não é nada mais do que pó e cinza. Ele lembra quem é Deus, e ele se mantém humilde perante este Deus. Lembramos o que nos diz 1 Pedro 5 e 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Mas humilhai-vos perante Deus. Quando nos colocamos diante de Deus, nunca nos esqueçamos quem nós somos, assim como Abraão. O intercessor se mantém humilde perante Deus. E chegando ao final dessa história que foi lida em Gênesis 18, nós vemos que o intercessor, ele descansa em Deus. Ele descansa em Deus. No versículo 33, encontramos Abraão no final de sua intercessão.
Ele já havia ido até onde ele aguentava ir, ele só tinha coragem de chegar até 10. Senhor Deus, se tiverem 10 justos naquela cidade, e Deus aceitou este pedido de Abraão. E depois de toda esta negociação, diz que Abraão voltou para o seu lugar. Ele descansou em Deus. No próximo dia, no capítulo 18 nós não vemos isso, mas se continuarmos lendo no capítulo 19, nós veríamos que no próximo dia, Abraão se levantou, ainda cedo de manhã, na madrugada, e ele foi ao lugar onde ele havia permanecido em pé diante do Senhor, e olhando para Sodoma e Gomorra, ele viu que da terra subia fumaça como de uma fornalha. Enquanto Abraão dormia, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Deus destruiu. Eu imagino o que pode ter passado pela cabeça de Abraão naquela hora. Há poucas horas antes, ele havia clamado ao Senhor, intercedido ao Senhor por aquelas cidades, e Deus disse para ele, eu não destruirei, se eu encontrar 10 justos. Teria Deus falhado em sua promessa? Ou teria Abraão falhado em sua intercessão? Eu já vi crentes dizendo que quando Deus não respondeu os seus pedidos do jeito que eles pediram, é porque lhes faltou fé. Mas será que faltou fé na pessoa de Abraão aqui? Teria Abraão falhado? Por tudo que nós sabemos sobre Abraão, ele creu em Deus. Ele foi um homem de fé. Ele jamais duvidou. Nós não vemos nenhum indício que Abraão questionou ou duvidou de Deus, porque ele aceitou a vontade soberana de Deus nisto tudo. Este foi o mesmo homem de fé. Inclusive, ele é conhecido como o pai da fé. É o mesmo homem que, mais tarde em sua vida, ofereceria o seu filho da promessa, Isaque, em sacrifício a Deus, crendo, como diz lá em Hebreus 11, crendo que Deus poderia ressuscitá-lo até da morte, se fosse o caso. Abraão jamais questionou a vontade soberana de Deus. Ele se posicionou como intercessor, fez seu papel e depois ele descansou, aceitando a vontade soberana do Senhor. O intercessor, ele chega a este ponto de descansar em Deus. Irmãos, o que Deus procura são pessoas como Abraão, pessoas que se colocam como intercessores perante Ele, em favor dos povos perdidos, pecadores, condenados. Nos dias de Ezequiel, Deus disse que ele procurou um homem que se pusesse perante ele, em favor da terra, que estava contaminado pelo pecado, e não achou nenhum. E hoje, quem está se colocando entre Deus e os povos perdidos? Quem está intercedendo? Nós hoje nos encontramos em Portugal, uma nação bem no centro das nações, nações europeias, nações africanas, nações da América do Sul, todas próximas ao Portugal, inclusive presentes aqui temos representantes de várias dessas nações. Quem está intercedendo por estas nações? O meu desafio para a igreja hoje é de se tornarem intercessores por estas nações. Roguem a Deus pelas nações que estão perdidas, pecaminosas, prestes a serem destruídas por Deus. Quem está orando por estes povos? Será que Deus encontra hoje intercessores entre nós? Será que Deus encontra um? Lembrem que orações só poderão ser respondidas
se forem proferidas. Deus não vai responder sua oração se você não orar. Não vai. Deus procura intercessores. O intercessor, por vezes, ele só intercede. Pronto. Este é o seu trabalho, interceder. Muitas vezes o trabalho do intercessor é dentro do seu quarto com a porta fechada, de joelhos, intercedendo pelos povos e pronto. Mas o intercessor sincero, verdadeiro, também se coloca à disposição de Deus para ser usado além. Intercede, sim, mas quando Deus lhe abriu uma oportunidade para fazer mais, o intercessor sincero também está disposto a fazer mais. Nós vemos, por exemplo, isso na pessoa de Jesus Cristo e seus discípulos, lá em Mateus capítulo 9. Em Mateus 9, nós vemos Jesus, quando ele viu as multidões, vocês conhecem bem aquele texto, multidões que estavam exaustas e aflitas como ovelhas que não têm pastor. O que foi que Jesus falou aos seus discípulos? Ele chamou seus discípulos para interceder. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande mais trabalhadores. E eu acredito que naquela hora, os discípulos começaram a orar, começaram a interceder. Naquela hora, se o mestre mandou, os discípulos cumprem, faz. Jesus chamou para orar, então vamos orar. E terminou a oração. O que foi que Jesus disse para os discípulos? Se você for para o capítulo 10, os primeiros versículos, disse que a estes 12 Jesus enviou. O intercessor também se coloca nas mãos de Deus para fazer mais, se Deus assim quiser. Para os discípulos, Jesus chamou eles para interceder, para orar. E logo ele disse, agora vocês vão ser a resposta às suas orações. E quem sabe, Deus pode lhe chamar também para ir, para falar com alguém de sua fé, para falar da salvação que só há em Jesus, para falar da condenação que o pecado traz. Deus vai lhe dar oportunidades no seu dia a dia. Mas até então, o seu papel é o de orar, interceder, como Abraão fez. Sejam intercessores. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa história da vida de Abraão. Te agradecemos pela sua vida, pelo seu exemplo de fé, pelo seu exemplo de intercessão. Nós estamos aqui no meio de um povo, um grupo de pessoas que também são teus filhos, teus servos, que devem ser os intercessores de hoje. Coloque em sua igreja aqui, Senhor, à disposição de orar incessantemente pelos perdidos ao seu redor. Que sejam verdadeiros intercessores. Nos dê a oportunidade esta semana, hoje, de intercedermos pelos povos. Isto nós oramos no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.